Queridos todos, como estão? Café com Tarô Mago Rico apresentando. Agora vamos com uma tiragem para tararara, Escorpião, relacionado com a carta no tarô A Morte. Quem não é inscrito, por favor, inscreva-se. Quem quiser uma leitura, tem um telefone ali ao seu dispor. Ficarei feliz de fazer a sua leitura. E também gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo ou algum outro vídeo, tá bom? E comentem o que você está achando, como é que está esse canal, se está atingindo seu objetivo, tá bom? Espero que sim. Então vamos lá? 13, a morte. Palavras-chave: mudança, finais e princípios. Resolução, reflexão. Planeta ou signo associado: Escorpião, a transformação. Uma mulher detém uma rosa e um inseto, simbolizando plenitude e potencial, finais e começos, que uma soma de rosa-sangue está estabelecendo, iniciando um tempo para reflexão e liberação. Embora numerada 13, tradicionalmente azarada, a morte prediz finais necessários que são resultados naturais. Viver para morrer. Cabala Num, astrologia Escorpião. Significado positivo, o fim de uma fase da vida, relacionamentos, carreira ou mesmo uma época que chega ao fim. Aceite que essa é uma mudança necessária. De um amigo de quem você se afastou para compromisso que restringiu sua criatividade. Quando você está desatualizado, laços, novas pessoas e prospects estão livres para entrar no seu mundo. A mudança está chegando e é melhor abraçá-lo do que resistir. Pode ser uma bênção disfarçada. Um tempo de transição e renascimento está a caminho a você. Você está prestes a experimentar um momento de grandes mudanças e está sendo solicitado a deixar o passado para trás. Renuncie aos seus medos do desconhecido. Abrace a mudança inevitável que está chegando no seu caminho. Significado negativo: uma incapacidade de desistir do que já foi tomado. Você pode estar vivendo no passado mais do que imagina, até deixar de lado as pessoas ou posses que não representam mais quem você é ou deseja ser. Novas oportunidades são bloqueadas. Render-se ao invés de perder tempo e energia agarrados à familiaridade sufocante. Karma, aquele que não aceita as transformações. O acabar, lado positivo: conclusão, terminações, começos, mudanças, transformação, transição. Lado negativo: redução, resistências, mudanças, incapazes de seguir em frente. O princípio transformador, consciente, a morte, força plástica universal, vida individual. Eis aqui a primeira leitura. Nós estamos falando da carta A Morte. A morte descida ao submundo. Em uma história zen, o mestre adverte seu discípulo à beira da morte. A morte é uma experiência interessante, porém o medo apenas estragará essa experiência. O mesmo vale para a morte. Uma das temidas cartas do tarô e ao mesmo tempo uma das mais incompreendidas. Ela representa o fim natural, uma força que se esgotou e precisa se regenerar. Em todo caso, essa carta significa que uma fase chega ao fim e é hora de dizer adeus. Não podemos recusá-la, quer temamos essa despedida ou talvez já esperamos desejosamente há muito tempo. As pessoas representadas na carta olham ou se dirigem para a esquerda. O lado esquerdo é o oeste, o ocaso, o escuro, o fim, a noite. Em comparação à morte, cavalga para a direita, para o leste, para um novo amanhecer. Essa também é a direção do vento e a direção para a qual vai o faraó na barca dos mortos. Pode ser vista
No rio, no leste, o sol imortal mostra-se por trás das torres singelas, os prenúncios da Jerusalém celestial, que tornaremos a encontrar na 18ª carta. Por meio da direção desses movimentos, a carta simboliza que nós, seres humanos, somos o escuro nessas fases e temos diante dos olhos apenas o extermínio, o fim, o nada absoluto, enquanto o verdadeiro sentido dessa experiência está em passar por um profundo processo de transformação, em chegar a uma nova manhã, em conquistar uma nova vivacidade. Mas essa indicação não deve animar-nos a interpretar com aparente esclarecimento a carta da morte como o início de algo novo e, precipitadamente, encobrir a noite que fica entre o anoitecer e a manhã. A morte significa despedida e fim. E somente quando essa despedida é realizada, quando o velho realmente terminou, são apresentados os pressupostos para a mudança. Quem fica na ponta dos pés não está firme. Quem anda com passos largos não vai em frente. Quem quer brilhar não fica iluminado. Quem quer ser alguém não se torna grandioso. Quem se vangloria não realiza as obras. Quem se enaltece não será enaltecido. Por isso, nesse ponto, vale a pena superar o ego. Por isso, precisamos aprender a não nos dar tanta importância e deixar o nosso ego de lado, que trabalhamos tanto para desenvolver, para que o caminho para os futuros desenvolvimentos fique livre. Palavras-chave para a carta: a morte, arquétipo morte. Tarefa: despedida e descida ao submundo, recolhimento voluntário, encerrar algo, libertar-se. Objetivo: solução, superação do ego, dissolução de limites, mudança profunda. Risco: fingir de morto por medo, fragmentar. Disposição íntima, viver um fim, esgotamento, busca da paz e regeneração, experiência de despedida. E vamos a uma terceira leitura da mesma carta. Uma outra visão, um outro ponto de vista. Arcano 13º. Este arcano, a morte, abarca dois aspectos. O primeiro aspecto é a morte de todos os seres humanos, e o segundo é do ponto de vista esotérico. No primeiro aspecto, todos os textos de ocultismo, pseudo-ocultismo, pseudo-rossacrucismo, teósofos afirmam que se nasce em determinada hora e falece-se em determinado dia, hora e segundo a lei do destino. Esse conceito não é exato porque os senhores do karma depositam em uma pessoa determinados valores cósmicos e este capital pode se conservar e a vida pode se prolongar por longo tempo ou gastar os valores e encurtar a vida. Prolonga-se a vida acumulando capital cósmico. Se não há boas ações, só em determinados casos os senhores do karma prolongariam a vida. Os senhores do karma depositam em cada um de nossos 3 cérebros uma determinada quantidade de valores vitais. Primeiro cérebro, pensante ou intelectual, na cabeça. Segundo cérebro, emocional, situado no plexo solar e centros nervosos simpáticos. Terceiro cérebro, motor, situado na parte superior da coluna vertebral. Se esgota os valores vitais do cérebro pensante, abusando do intelecto, é claro que se provoca a morte desse cérebro ou se contraem doenças de tipo nervoso, neurastenias, imbecilidade, esquizofrenia ou provocando loucura ou manias que têm as pessoas que esgotaram os valores do centro intelectual. Se esgota os valores do centro emocional, provoca-se doença no coração, psíquicas, nervosas,
Doenças relacionadas com os aspectos emotivos, emocionais. Muitos artistas esgotam o cérebro emocional e terminam com certos estados psicopáticos, emotivos, cardíacos. Quem esgota os valores do cérebro motor termina paralítico ou com doenças relacionadas com os músculos dos joelhos, as articulações ou paralisia, etc. Danos na espinha dorsal. Todas as doenças em geral advêm do mau uso desses três cérebros, o que quer dizer que se morre por terços, pouco a pouco. Exemplo: os futebolistas, os corredores, boxeadores são pessoas que abusam do cérebro motor. Essas pessoas terminam mal, sua morte é por mau uso do cérebro motor. Se aprende a manejar os três cérebros de forma equilibrada, poupa-se os valores vitais que os senhores do karma depositam e prolonga-se a vida. Na Ásia, existem monastérios onde os monges chegam à idade de 300 anos ou mais porque manejam os três valores harmoniosamente, de forma equilibrada, poupando os valores vitais dos três cérebros. Então, como fica isso da hora e data exata de vida ou morte? Se esgota os valores, morre-se cedo. Se os poupa, alonga-se a vida. É claro que a umas pessoas dão mais capital que a outras, depende dos débitos e créditos de cada um. Quando se acha que abusou do cérebro pensante, há que pôr para trabalhar o cérebro motor. Para poder prolongar a vida, estando nesses estudos esotéricos, há que negociar com os senhores do karma, mas há que pagar fazendo boas obras. Todo humano que encarna a alma pode pedir o elixir da longa vida, que é um gás da imaculada brancura. Esse gás é depositado no fundo vital do organismo humano. Após a ressurreição, o mestre já não volta a morrer, é eterno. Temos o caso do mestre Paracelso, não morreu, vive na Europa com o mesmo corpo e é um dos que engoliu terra, entre aspas. Ficou como vagabundo, fazendo-se passar por diferentes pessoas. Nicolas Flamel, o iniciado, vive na Índia com sua esposa Pernelle e também engoliu terra, entre aspas, junto como sua esposa. O conde de Saint-Germain, que dirige o raio da política mundial, trabalhou na Europa entre os séculos XVI e XVIII. Há pouco encontrou Giovanni Papini, o Cristo Yogi da Índia, o imortal Babaji e sua imortal irmã Mataji vivem com o corpo físico há milhões de anos. Os imortais podem aparecer e desaparecer instantaneamente, fazem-se visíveis no mundo físico à vontade. Cagliostro, Saint-Germain, Quetzalcoatl e muitos outros imortais fizeram grandes obras do mundo. A morte é a coroa do caminho da vida, está formada pelos cascos do cavalo da morte. A morte do iniciado. O livro dos mortos dos egípcios é para os que vivem e estão mortos. Há que saber entendê-lo. Trata dos defuntos iniciados que, apesar de já estarem mortos, vivem, já empregaram na região dos mortos e saem ao sol para dar seus ensinamentos. O primeiro que há que fazer para morrer é dissolver o eu. Isso que é um conjunto de demônios e que os egípcios chamam de demônios vermelhos de Sete. Há que fazer isso para despertar consciência e receber o conhecimento direto. Os demônios vermelhos de Sete são todos os demônios que temos. É Satã, eles devem ser mortos. Horus deve derrotar esses demônios. Sete tem dois aspectos, como negativo é Satã e como positivo corresponde à espinha dorsal. Esse tenebroso sete satânico deve ser morto. Esse ego lunar, que está constituído por milhares de demônios que Horus deve derrotar com a ajuda de Ísis, a mãe divina, deve morrer. Esses eus devem ser reduzidos a pó e há que queimar as sementes e banhar-se na água do leste para esquecer o do Eunoé para fortificar virtudes e depois ascender aos céus. Para ascender a cada um dos céus, há que baixar primeiro aos infernos. Isso não é tudo. Vêm tremendas batalhas. Isto há que estudar ao pé da Pistis Sophia. O iniciado deve converter-se em crocodilo, entre aspas. Para isto,
há que destruir o corpo de desejos, que é lunar, e depois subir ao céu lunar. Para poder destruí-lo, há que se submergir. E isso significa uma descida espantosa através de sacrifícios enormes. E aí, deixa o corpo lunar, que pouco a pouco vai se desintegrando. Quando já se desfaz do corpo dos desejos, então o iniciado sai com seu corpo astral solar. Depois que passar a Mercúrio, a decapitação para desfazer-se da mente lunar e o iniciado clama pedindo sua cabeça, a cabeça de Osíris, mas tem que passar por muitas matanças, há que lutar contra os demônios. Assim como há 8 Cabires, também há 8 Anticabires, 2 em cada ponto cardial, que são as antíteses. Cabe ao iniciado lutar com as 8 cabires negros. Não se pode subir nem sem descer. Não se pode entrar no absoluto até passar pela grande morte e até que a essência se submerja no ser. No caminho para o absoluto, há que descer. É assim que a pessoa se torna, entre aspas, crocodilo morto. Em seguida, há que se subir. E é a subida dificílima. Quando alguém se submergiu no ser, pode dizer: Eu sou Horus. Pode falar na linguagem dos deuses. Pode ser o Deus vivo aos olhos dos demônios vermelhos que constituem o ego. A carta 13 contém um evangelho de Judas. Judas representa a morte do ego. Esse é o seu evangelho. Desempenhou esse papel como grande mestre e o grande mestre lhe ordenou. Judas encontra-se atualmente trabalhando nos mundos infernos com os demônios para poder redimi-los e conseguir salvar um ao outro. Quando terminar seu trabalho, irá com Jesus ao absoluto, porque o tem bem ganho. Síntese: há que se converter no crocodilo sagrado Sebek, através de provações enormes e grandes sacrifícios. Nisso não bastam os esforços, mas os super esforços. Temos que dar forma a nós mesmos. Isso requer super esforços por meio do trabalho constante, diário, intenso. Há que trabalhar para acabar com a ira. Os mortos vivem na esfera de Yetzirah. Os mortos vivem no mundo de Nogá, mundo astral. Os defuntos que foram fornicários são frios e tenebrosos, vivem no mundo de Asiá, cheios de frio e trevas. Os discípulos que foram castos e que despertaram o Kundalini após a morte estão cheios de juventude e de fogo. A hora 13 está intimamente relacionada com a morte. Não pode haver ressurreição se não há morte. A liberação é a hora de 13 de Apolônio. As 12 portas da misericórdia são os 12 signos zodiacais, 12 regiões ou 12 submundos suprassensíveis. A porta número 13, a libertação ou a liberação, é para escapar ao absoluto. Morre-se para o cosmos, nasce-se para o absoluto. Há que morrer para viver, há que morrer e ressuscitar. Eis aqui mais uma leitura falando sobre a morte, carta respectiva ao signo de Escorpião. Espero que vocês tenham gostado dessas leituras. A morte nada mais é que uma passagem, a nossa ida ao submundo e ressurgir, recriar, né, um novo ambiente de tudo aquilo que a gente está querendo buscar, não é verdade? Esse novo eu espiritual, esse novo eu mais forte, mais vibrante, inesgotável da vida, da fonte inesgotável da vida. Agradeço a todos, até a próxima. Quero agradecer a pessoa que me deu este anel. Muito obrigado, já estou usando, estou bem feliz. Gratidão. Mago Rico, Café com Tarô fica por aqui.
esperamos você numa próxima leitura. Namastê. Fiquem bem, fiquem felizes e sintam-se prósperos. Até a próxima.